Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Hoje, dia 1º de maio, primeiro dia do mês de Maria. É um mês muito especial, um mês em que nós devemos aproveitar para pedir muitas graças a Nossa Senhora, pois ela é copiosa em graças. Especialmente nesse mês em que todas as comemorações litúrgicas e tudo são voltadas à devoção a Nossa Senhora. E eu vou usar o nosso vídeo aqui para falar um pouco do mês de Maria, devoção do Padre Pio, no dia 29, foi no dia 29? Não, foi dia 28, domingo. Eu já fiz um vídeo falando da devoção do Padre Pio a Nossa Senhora, né? E dando alguns exemplos da vida dele. Eu gostaria de, ao longo do mês de Maria, poder fazer a mesma coisa. Vamos ver se eu encontro exemplos suficientes. Eu sei que tem, mas eu preciso encontrá-los. E falar de Nossa Senhora. Falo de Nossa Senhora sempre procurando vê-la sob a ótica do Santo Padre Pio. Eu tenho aqui comigo hoje, mas nós vamos começar hoje pela primeira parte aqui de um... Eu vou fazer 7 vídeos a esse respeito, vocês vão ver que impressionantes, que impressionante. Bom, eu queria aproveitar e dizer para vocês, peraí, hoje é dia... Primeiro, hoje é dia do Terço dos Homens para quem mora em São Paulo, lá na Venerável Ordem Terceira do Carmo, na Avenida Rangel Pestana 230 e às 19h30. Bom, eu quero aproveitar aqui para pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, que deem o seu like e que a todos aqueles que estão chegando agora e se inscreverem no canal terão seus nomes e seus pedidos inscritos na missa da próxima quinta-feira de amanhã, né? Então, se virem isso depois dessa data, então será na quinta-feira seguinte, tá bom? Bom, antes tem mais uma coisa. Pronto, peguei aqui. Eu tinha esquecido de cima da minha mesa. Foi uns dados que o meu amigo Anderson Reis me mandou a respeito do papel da oração, já que nós falamos do Terço dos Homens, né? Em que ele diz que ele me passou essa informação. Em uma pregação na Canção Nova, o Dr. Scott Hahn apresentou os seguintes dados. Quando uma criança se converte, as chances da família se converter é de 9%. Olha que interessante isso. Quer dizer que a criança tem um efeito tremendo sobre a conversão da família. Agora, quando uma mulher se converte, ou seja, a mãe de família se converte, as chances da família se converter é de 22%, claro. A esposa tem um papel fantástico, né? Mas o que acontece quando um pai se converte, quando um homem se converte na família? O pai de família se converte ao catolicismo ou a uma mudança de vida, porque muitas vezes a conversão não é a conversão sair de uma religião errada para vir para a verdadeira, mas pode ser uma mudança de vida, uma mudança dentro. É um católico tíbio que resolve ser um católico de verdade, né? O que acontece então quando o homem se converte? As chances de conversão da família sobem para 97%. É muito importante verem esse dado, por quê? Porque eu falei agora há pouco do Terço dos Homens, que vai ser rezado aqui em São Paulo, mas eu tenho recebido uma quantidade de informações fantástica a respeito de Terços dos Homens que estão sendo feitos pelo Brasil inteiro. Então vejam só o papel desses homens, principalmente os que são pais de família, né? E aqueles que vão constituir família em breve, que são jovens, o papel que eles têm na conversão dos outros. Isso aí é uma responsabilidade tanto que não se pode deixar de levar em consideração, e eu não queria deixar de falar nesse vídeo, no dia 1º, que vai ter o Terço dos Homens aqui em São Paulo, e eu estarei lá, se Deus quiser. Bom, eu vou ler aqui um trecho do Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, né, de São Luís Maria Grão de Montfort.
É uma coisa absolutamente fantástica. Deixa eu ver em que edição eu tenho. Não, eu não tenho aqui a edição a minha edição é muito antiga, de modo que se eu citar páginas, etc. Mas é onde ele fala falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. E isto aqui vale como um verdadeiro exame de consciência. Você pode pensar, eu fiz exame de consciência. Eu pensei, meu Deus, eu me enquadro em algumas situações dessas. Eu preciso mudar. Você também vai pensar a mesma coisa. Eu preciso mudar, eu me enquadro em alguma situação dessa. Bom, ele fala que existem 7 tipos. Ele diz, conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções. São eles. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. 7, os devotos interesseiros. Parece incrível, né? Existem esses tipos de devotos. São devotos, mas um é crítico, outro é escrupuloso, outro é exterior, outro é presunçoso, outro é inconstante, outro é hipócrita, outro é interesseiro. Hoje nós vamos falar dos devotos críticos e amanhã nós vamos falar dos devotos escrupulosos, depois no outro vídeo dos devotos exteriores, dando a definição de São Luís Maria Grão de Montfort e, na medida do possível, vamos falar também, vamos comparar com o Santo Padre Pio, né? Porque ele provavelmente ele era um devoto verdadeiro. Existe outro... aqui São Luís está falando dos falsos tipos de devotos, né? Não está falando dos verdadeiros devotos. O Padre Pio nós já vimos em inúmeros vídeos nossos que era um devoto de Nossa Senhora impressionante. Aliás, eu estou preparando uma coisa para passar aqui para vocês que vocês vão gostar muito. No dia 29, segunda-feira, eu passei um terço rezado pelo Padre Pio e o pessoal gostou enormemente. Eu fiquei feliz com isso, porque ouvindo a voz dele, etc. Eu vou fazer uma pesquisa para ver se eu consigo montar com a voz dele o terço inteiro, o rosário inteiro, e nós colocarmos no nosso aplicativo que está saindo. Ele está ainda formato técnico, testes. Eu quero liberar esse aplicativo gratuitamente para quem quiser, para levar o Padre Pio no seu celular e bem pertinho do coração. Então, vamos começar primeiro pela definição que o dicionário dá do adjetivo crítico. Crítico é aquele que faz a análise de algo, que julga, faz a apreciação, a crítica de uma obra de arte, por exemplo, ciência, comportamentos, costumes, etc., que avalia competentemente, distingue o verdadeiro do falso, o bom do mal, etc., que censura, deprecia, desaprova. Então, essa é a definição de crítico. Agora vocês vão ver como é que São Luís Grão de Montfort trata os devotos críticos. Por quê? O crítico, na definição do dicionário, é uma coisa boa. Uma pessoa ser crítica, né? Ela faz análise, ela julga, ela separa o bom do mal, etc. Mas o que dá a deturpação do crítico? Então nós vamos ver aqui, hoje, o primeiro tipo de falso devoto que São Luís Maria Grão de Montfort identifica e que são os devotos críticos. Eu vou ler o próprio texto dele e, junto com vocês aqui, vamos analisando. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. Então vocês estão vendo aqui o primeiro fato de deturpação do bom crítico, mas existe aquele que faz a crítica de uma forma orgulhosa, se sentindo um espírito forte, que não cai em qualquer conversa fiada, né? E que ele se basta a si mesmo. Tem gente que diz que é tão sábio que quando ele tem alguma dúvida, ele sabe tudo, né? Quando tem alguma dúvida, ele olha para o espelho e pergunta para si mesmo. Bom, aí já é o auge da vaidade. No fundo,
Continua São Luís Grignon. No fundo, tem alguma devoção à Santíssima Virgem Maria. Ele não está dizendo que a pessoa não tem devoção. Está dizendo que tem. Mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Ou seja, o crítico também, ele cria uma fantasia a respeito de devoção, né? Agora, o que não bate com aquela fantasia que ele tem de devoção, ele, isso aqui, sei não, tal, põe em dúvida. Aí, continuando São Luís Grignon dizendo, põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Olha só, ele põe em dúvida os milagres, ele põe em dúvida as narrações de autores dignos de crédito, não é? Portanto que duvida de uma senhora que apareceu e falou, eu vi Nossa Senhora na janela. Não é assim não. São narrações de autores dignos de crédito ou crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Veem com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua para ir rezar a Deus. Então ele falou que absurdo esse camarada ajoelhado no meio da rua, ou então tanto tempo diante do altar de Nossa Senhora, né? São Luís diz aqui, no recanto de uma rua, como esse tempo é longe, né? Que tinham imagens e recantos de rua. Quando eu era criança, eu fui criado um tempo da minha vida na Vila Madalena, em São Paulo. Eu me lembro que tinham algumas ruas que tinham imagem de Nossa Senhora. Era comum, aliás, todas as casas terem, todas eu não vou dizer, mas grande parte de casas terem um oratóriozinho na frente da casa, um nicho com Nossa Senhora iluminado, que era aceso à noite, ficava iluminado, as pessoas passavam, se persignavam, etc. Meu Deus, como as coisas mudaram. E é claro que um crítico olharia e falaria, mas que exagero, o camarada colocar Nossa Senhora na fachada, que exagero, todo mundo que passa aí se persigna, faz o sinal da cruz, etc. Que exagero. Bom, os devotos críticos, continua São Luís Grignon de Montfort, acusam-nas, essas pessoas simples, até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Então aqui eu me lembro de um fato do Padre Pio. Vocês viram como o Padre Pio fez de tudo para poder chegar perto da imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima quando ela foi a São Giovanni Rotondo. Ele pediu tanto que o helicóptero desceu em São Giovanni Rotondo, parece que não estava nem previsto essa coisa. Outros autores dizem que estava previsto, mas enfim, uma imagem de Nossa Senhora. Agora, veja só, o Padre Pio, ele via a Nossa Senhora continuamente. Eu duvido que alguma imagem de Nossa Senhora seja tão linda quanto a própria Virgem Maria, né? No entanto, o Padre Pio, que via a Nossa Senhora, ele tinha uma veneração pelas imagens, que era uma coisa impressionante. Ele rezava diante das imagens, ele podia olhar para o lado assim, né, ver Nossa Senhora na frente dele e rezar para Nossa Senhora direto. Por que não, né? Mas ele venerava as imagens. O crítico ia dizer assim, mas que ele pode ver. Para começar, não ia acreditar que o Padre Pio via Nossa Senhora, né? Ia falar, não, tudo bem, pode ser que veja. E depois ele iria criticar também, dizer, puxa, mas ele pode rezar direto para Nossa Senhora, por que ele está ali rezando para uma imagem? Né? Esses são os devotos críticos. Tudo tem que ter uma explicação, tem que estar de acordo com a fantasia dele, é o que diz São Luís Grignon de Montfort aqui. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores. O importante sou eu com Deus. Eu com Deus. Só Deus sabe o que vai dentro da minha alma. Você pode achar que eu não tenho devoção, não tenho nenhuma devoção exterior, etc. Mas dentro da minha alma eu sei o que vai. Isso é que importa.
Então dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Que barbaridade! A gente vê que uma pessoa dessa, quando ela entra nessa espiral de devoção crítica, ela começa a se afastar da Virgem Santíssima e não se dá conta, né? Aos pouquinhos ela vai esfriando em relação à Virgem Santíssima. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora, ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Então imagina uma pessoa, o Padre Pio, por exemplo, quando pediram para ele dizer umas palavras a respeito de Nossa Senhora para os padres do convento, né? Os monges do convento pediram para ele falar sobre Nossa Senhora, para eles viverem melhor o dia da Imaculada Conceição, né? E ele disse, minha mama, a mama. Só que quando ele disse aquilo passou uma espécie de eletricidade na alma daquelas pessoas, de afervoramento, né? E as palavras que ele falou foram simples, la minha mama. Como é que um crítico viria isso? Ele não tinha nada mais para falar, Nossa Senhora falou isso, todo mundo achou que foi uma maravilha, né? Esse negócio de que ele transmitiu para as pessoas um fervor, isso é meio duvidoso, né? É exagerar um pouquinho, como se tivesse um fio elétrico ali e tal, passa para todo mundo a corrente. O crítico viria assim, né? Ou com um exagero, a ênfase com que ele dizia, la mia mama. Esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana, olha, ele está dizendo, falsos devotos de gente orgulhosa e mundana. Aliás, a pessoa que é mundana tem muita tendência a ser um devoto crítico, porque se ela for levar a sério a devoção como deve ser, ela não poderia ser mundana, né? Então há uma tendência de mundanismo em geral nessa forma de devoção, vamos começar a colocar entre aspas, crítica, né? Essa espécie de falsos devotos de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causam imenso mal à devoção de Nossa Senhora, de devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo sob o pretexto de destruir abusos. Olá lá, isso a gente vê de monte. Calma aí, só Cristo salva, o famoso só Cristo salva. Eu falo direto com Cristo. Para que eu preciso da intercessão de Nossa Senhora, né? Por que não se fala mais de Nossa Senhora nos sermões? A gente precisa ouvir falar sobre Nossa Senhora, né? Imagina um padre que não fizesse outro sermão a não ser pegar o tratado da verdadeira devoção de São Luís Grão de Montfort e ficar explicando aquele tratado continuamente. O público dele, os frequentadores da igreja dele, seriam ou não seriam mais fiéis e mais devotos a Nossa Senhora? Claro que sim. Bom, eu fico por aqui. Amanhã nós vamos falar dos devotos escrupulosos. Dizia que os escrúpulos são uma coisa, mostra que é um camarada zeloso da fé. Não, nós vamos ver o que são os devotos escrupulosos. Eu fico por aqui hoje, pedindo ao Santo Padre Pio que os abençoe a todos e pedindo a vocês que querem ajudar nesse apostolado, que está precisando muito. Todo começo de mês é uma coisa tremenda, a gente nunca sabe como é que vai chegar no mês. A gente sabe por confiança no Padre Pio. A gente sabe que o Padre Pio suscita sempre pessoas que nos ajudam e com isso a gente vai tocando um pouquinho mais. Mas nós temos muitos projetos parados. Então, se você se sentir com vontade de participar desse apostolado, não é ajudar, não. Quando você entra nos filhos inscritos, nos filhos protegidos do Padre Pio, você participa. Você está ajudando, mas você está participando. Ou seja, cada alma para quem se fizer bem, cada ato de apostolado, cada conquista na ordem da graça, etc., você terá participação
pessoal e efetiva. Por isso que eu insisto tanto que as pessoas façam alguma coisa pelo Santo Padre Pio e pela difusão da devoção dele no Brasil inteiro. E no mundo, por que não? Volta e meia eu cito casos do mundo inteiro. Pessoal, que o Santo Padre Pio nos abençoe e agora eu os deixo com a Ave Maria por todos os que participam do canal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Diariamente fazemos gastos pequenos que no fim do dia acabam representando um certo volume. Que tal tentar guardar R$1 por dia e fazer sua inscrição no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio? No final do mês, você estará contribuindo com R$30 para impulsionar a divulgação da devoção a São Pio de Pietrelcina. Com certeza, ele merece esse pequeno sacrifício de sua parte. Não apenas pelas graças que já lhe concedeu, como pelas que ainda lhe concederá. Lembre-se, o demônio vai fazer de tudo para te impedir de se ligar ao Santo Padre Pio. Por isso, faça agora mesmo sua inscrição no link da descrição deste vídeo. Você se surpreenderá com os presentes que receberá fazendo parte desse grupo.